Nunca acreditei muito naquela frase de que a verdade sempre aparece. Para mim sempre pareceu coisa de filme, ou de gente que precisa se consolar com a ideia de que o mundo é justo. Minha vida até então era simples, organizada, previsível. Trabalhava, voltava para casa, jantava com minha esposa, conversávamos sobre o dia e depois dormíamos. Nada de surpresas, nada de desconfianças. Eu realmente acreditava que conhecia tudo sobre minha própria vida. Mas claro, estava enganado. Tudo começou numa noite comum, uma daquelas noites que você não guarda na memória porque parecem iguais às outras, mas que depois você percebe que mudou tudo. Estávamos sentados no sofá, cada um com o celular na mão, a televisão ligada em um programa qualquer, que nenhum de nós realmente assistia. Havia uma rotina confortável no ar, quase automática, até que algo rompeu essa normalidade. Uma vibração no celular que eu não esperava. Ela se levantou para pegar água na cozinha, deixando o celular na mesinha, ao lado do sofá. Nunca foi um problema entre nós. Nunca houve senhas, paranoia de virar o aparelho para baixo ou esconder notificações. Sempre confiamos um no outro. Eu confiava nela. E isso, por incrível que pareça, foi uma das coisas que tornou tudo mais doloroso depois. O celular vibrou. Olhei por reflexo, sem intenção de ler. Mas foi impossível ignorar o nome que apareceu na tela. Não reconheci, não era do trabalho, não era de alguém da família, era alguém desconhecido. Uma sensação estranha subiu do estômago à garganta. Eu tentei racionalizar, como se fosse algo inocente, algo que pudesse ser explicado facilmente. Talvez fosse algum engano, algum contato antigo que eu não lembrava, mas uma parte de mim já sabia que não era nada disso. A prévia da mensagem apareceu logo abaixo do nome. Não paro de pensar no que aconteceu ontem. Meu coração acelerou de um jeito que eu não conseguia controlar. A primeira reação foi racionalizar, ignorar, minimizar menos, como se fosse apenas uma frase solta. Mas havia algo ali que não poderia ser desconsiderado. Era vaga demais para ser completamente inocente. Direta demais para não me atingir. Naquele instante, eu não sabia que minha vida estava prestes a se dividir em antes e depois. Ainda assim, eu não abri a mensagem. Pelo menos não naquele momento. Quando ela voltou da cozinha, pegou o celular como se nada tivesse acontecido. Sentou ao meu lado e comentou qualquer coisa sobre o programa na TV. Senti uma pontada de culpa por ter olhado, mesmo que fosse só por reflexo. Tentei agir normalmente, mas dentro de mim, uma parte havia mudado. Uma parte que não conseguiria mais fingir que tudo estava bem. Passei a noite acordado, refletindo sobre pequenas coisas que antes pareciam irrelevantes. O jeito como ela segurava o celular, como desviava o olhar, como digitava mensagens com pressa e apagava rapidamente. Tudo isso que antes me passava despercebido, começou a ganhar significado. E, pela primeira vez, percebi que talvez eu tivesse ignorado os sinais que sempre estiveram lá. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção em padrões. Observava horários, pequenas mudanças na rotina, comentários que pareciam inocentes, mas que carregavam uma ponta de mentira. Ela dizia que ia ao supermercado e demorava mais do que o normal. Comentava sobre encontros de amigas que surgiam do nada. Notava mensagens chegando em horários estranhos, sempre com uma certa urgência. Cada detalhe parecia um pedaço de um quebra-cabeça que eu não queria montar, mas que se formava diante dos meus olhos. Em um sábado, percebi algo que mudou tudo de vez. Ela disse que ia encontrar uma amiga. Decidi, de forma silenciosa, segui-la. Não por impulso, por necessidade. Algo dentro de mim dizia que não podia esperar. Ela entrou em um café discreto, pequeno, quase escondido. Eu fiquei do outro lado da rua tentando parecer normal, fingindo mexer no celular, enquanto observava cada gesto, cada sorriso, cada toque. E então ele apareceu. Não precisei de muito para entender. O jeito como se cumprimentaram, o sorriso contido, o toque rápido que ela não afastou. Eles se sentaram próximos, riram baixo, trocaram olhares. Cada detalhe confirmava o que eu temia. Havia algo acontecendo. Algo que eu não via, mas que existia bem diante dos meus olhos. Voltei para casa sem ser visto, com a sensação de que minha vida inteira havia mudado em questão de minutos. Aquela noite foi longa. Eu fiquei acordado, revivendo momentos passados, procurando sinais que ignorara, tentando entender onde eu falhara. E foi só algumas noites depois que a mensagem errada finalmente apareceu de novo. Desta vez, no celular dela, enquanto ela dormia, minha mão tremeu antes de abrir a conversa. Não por curiosidade, por
necessidade, o que li confirmou todos os meus piores medos. Quase fui descoberta hoje. Ele pegou meu celular por um instante. Fiquei com medo. Ali não havia mais dúvidas, não havia interpretação alternativa. Eu era ele. Eu era o marido que quase descobriu tudo. Eu era o obstáculo entre ela e outra pessoa. Fechei o celular com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar o controle que ainda restava em mim. Voltei para a cama, mas não consegui dormir. Fiquei encarando o teto, pensando em cada detalhe da vida que acreditava conhecer. Cada gesto, cada sorriso, cada rotina que parecia normal, mas que agora carregava sombras. No dia seguinte, tentei agir normalmente. Senti-me dividido entre confrontá-la imediatamente e continuar investigando silenciosamente para entender a extensão do que havia acontecido. Optei pela segunda opção. Precisava de provas. Precisava de clareza. E naquele momento comecei minha própria investigação. Uma rotina silenciosa de observação, perguntas indiretas, análise de comportamentos. Cada mensagem, cada atraso, cada pequeno gesto ganhava novo significado. Foi aí que percebi que minha vida havia se transformado. Antes daquela mensagem, eu vivia no conforto da ignorância. Depois dela, cada instante era marcado por suspeita, tensão e um medo silencioso de descobrir algo ainda pior. E eu sabia que se quisesse salvar qualquer coisa, precisava agir com calma, inteligência e paciência. Mas o peso da verdade já começava a me esmagar. Depois daquela noite em que descobri a mensagem errada, minha vida mudou completamente. Eu ainda acordava ao lado dela, mas a rotina tinha outro peso. Cada gesto, cada olhar, cada toque, era agora cuidadosamente analisado. O que antes era conforto, tornou-se vigilância silenciosa. Eu precisava entender até onde aquilo ia, o tamanho do engano, o quanto ela escondia de mim. No primeiro dia, tentei me concentrar no trabalho, mas era impossível. Cada notificação no celular, cada vibráculo, cada som de mensagem me deixava alerta. Eu me peguei várias vezes olhando de relance para o telefone dela, lembrando da frase que mudaria tudo. Quase fui descoberta hoje. Eu sabia que precisava de provas, mas não queria confrontá-la ainda. Precisava compreender a extensão de tudo. Assim, comecei a observar os pequenos padrões do cotidiano. Os horários em que ela enviava mensagens, os lugares que frequentava, as desculpas que inventava. À primeira vista, nada parecia suspeito. Mas aos poucos, as inconsistências começaram a se revelar. Uma manhã, ela disse que iria à academia. Uma saída simples, corriqueira, mas algo em seu comportamento me fez suspeitar. Vi que ela pegou o celular e o escondeu rapidamente na bolsa antes de sair. Normal, talvez. Mas naquele momento, algo dentro de mim disparou. Decidi a campana ralar discretamente. Ela não foi para a academia. Parou em um café pequeno, quase escondido. Eu fiquei do outro lado da rua, misturado à multidão, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Alguns minutos depois, ele apareceu. Eu não precisava de confirmações adicionais. Os olhares, os sorrisos contidos, a proximidade entre eles, tudo dizia que aquilo não era apenas amizade. Ao longo das semanas seguintes, segui a mesma rotina. Observava, anotava mentalmente, registrava padrões. Cada mensagem que chegava, cada ligação inesperada, cada compromisso repentino, começava a fazer sentido dentro de um quadro que eu não queria montar, mas que se formava diante dos meus olhos. Eu vivia em estado de alerta constante, cada dia mais consciente de que algo estava sendo escondido de mim há meses, talvez anos. E em meio a isso, surgiram as pequenas pistas que ninguém percebe. O sorriso que durava tempo demais quando olhava o celular. A forma como desviava o olhar quando eu entrava no cômodo. A pressa em encerrar certas conversas. Tudo isso passou a ter significado, transformando minha própria casa em um campo de análise. Eu me sentia espionando a própria vida a menos. E doía como se estivesse traindo a mim mesmo. E em determinado dia, percebi que ela conversava com ele quase sempre nos mesmos horários. Início da manhã ou final da tarde. Não eram horários fixos, mas padrões sutis que só alguém atento perceberia. Comecei a gravar mentalmente cada detalhe, tentando criar um mapa das interações. Queria respostas, não apenas provas. Queria entender até onde aquilo ia. E então veio a primeira mensagem explícita, que não era para mim. Ela não era agressiva nem sexual, mas carregava intimidade e segredos suficientes para me fazer tremer. Senti sua falta ontem. Quase foi descoberto.
Não havia mais espaço para dúvidas. Era real, mas ainda assim percebi algo inesperado. Ela demonstrava culpa. O tom das mensagens mostrava arrependimento, medo de ser descoberta, hesitação sobre suas próprias escolhas. Isso não diminuía a dor, mas começava a dar outra perspectiva. Aquilo não era apenas traição fria. Era conflito, dúvida e engano. Durante as semanas seguintes, aumentei meu monitoramento silencioso. Eu registrava horários, mensagens, encontros, pequenas inconsistências. Não agia de forma impulsiva. Observava, analisava. Era quase uma investigação profissional, menos com a diferença de que meu coração estava em jogo. Em uma sexta-feira, notei que ela tinha inventado uma reunião de trabalho. Ao invés de sair, ela encontrou-se com ele em um parque próximo, em um horário em que eu sabia que não havia chance de sermos vistos juntos. Eles conversavam de forma natural, mas havia momentos de intimidade sutil, um toque na mão, sorrisos contidos, olhares longos, cada detalhe doja, mas ao mesmo tempo me esclarecia o quadro completo. Voltei para casa exausto, mas mais consciente do que nunca. A investigação silenciosa me mostrava o tamanho do que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, reforçava uma decisão que eu ainda não havia tomado: confrontar ou continuar observando. Eu sabia que qualquer passo em falso poderia destruir tudo, mas a necessidade de respostas era maior do que o medo. E em meio a essa rotina intensa, percebi outra coisa. Não queria apenas descobrir a traição. Queria entender por quê. Queria saber como duas pessoas que dividiam uma vida inteira poderiam agir como estranhos, e se havia possibilidade de reconstrução. Essa vontade de compreender se tornou meu objetivo silencioso. Mesmo enquanto minha confiança despedaçada me lembrava todos os dias do que eu tinha perdido. O que começou como curiosidade se transformou em uma vigilância constante. Cada mensaging, cada detalhe, cada gesto era registrado mentalmente, catalogado, analisado. A investigação silenciosa tornou-se parte da minha vida, quase como respirar, necessária, intensa, sufocante. E então veio o momento que eu sabia que chegaria. Uma mensagem que não era só suspeita ou confusa, uma mensagem que deixava claro que aquilo não era mais uma fase passageira. Era real, concreta, sem espaço para interpretação. Não sei quanto tempo mais consigo esconder isso. Ele não desconfia, mas eu sinto que tô me afogando. Aquelas palavras me cortaram como uma lâmina. Não havia mais dúvidas, apenas decisões a tomar. Confrontar agora, ou esperar pelo momento certo. Mas algo dentro de mim mudou. Eu não queria mais apenas observar. Eu precisava agir. E naquele instante, percebi que a história havia chegado a um ponto sem retorno. O silêncio havia acabado. Eu sabia que o momento de confrontá-la chegaria. Não podia mais adiar. Cada dia de silêncio, cada detalhe observado, cada mensagem lida em segredo, pesava como uma tonelada sobre mim. Mas ainda assim, havia medo. Medo de perder o que tínhamos, medo da raiva. Medo de ouvir coisas que eu não poderia perdoar. Escolhi uma noite aparentemente comum. Nada de datas marcantes, nada de clima romântico, nada de sinais que indicassem que seria uma grande conversa. Porque conversas difíceis não precisam de cenário especial. Precisam apenas de coragem menos, e naquele momento eu ainda buscava um pouco disso. Depois do jantar, desliguei a televisão e sentei-me ao lado dela, respirando fundo, tentando organizar as palavras que há dias martelavam minha mente. Ela percebeu a mudança de clima. "Está tudo bem?" perguntou, cautelosa. O tom de voz carregava curiosidade, mas também algo mais: desconfiança. "Não exatamente", respondi, pausando antes de continuar. "Eu sei." Ela franziu a testa, surpresa. "Sabe ao qual?" Sua voz tremia levemente, tentando encontrar normalidade onde eu não deixava espaço. Olhei diretamente nos olhos dela, sentindo cada segundo arrastar meu coração. Sobre a mensagem, sobre ele, sobre vocês. O impacto foi instantâneo. Vi o rosto dela perder a cor, a respiração ficar curta. Por alguns segundos, houve apenas silêncio pesado, esmagador. Então ela tentou rir de nervoso, um riso que não chegava aos olhos. "Que mensagem? Do que você tá falando?" perguntou, tentando recuperar controle. A mensagem errada disse, firme, controlando minha voz para não tremer, aquela que não era para mim. A tensão que se seguiu era quase física. Ela abaixou a cabeça, levando a mão ao rosto, respirando fundo. Não houve gritos. Não houve negação longa, apenas cansaço. Reconhecimento silencioso de que não podia mais esconder. "Eu não queria que você descobrisse assim", disse finalmente.
com a voz baixa, quase quebrada e na alquaria. Aquelas palavras me cortaram mais do que qualquer prova ou evidência. Era a confissão silenciosa de alguém que sabia que errou, mas que também carregava culpa por fazê-lo. Começou a falar lentamente, com pausas longas, entre suspiros e olhares desviados. Contou como tudo começou, como se sentiu sozinha em momentos específicos. Como não soube parar a tempo, como tentou manter o controle. Disse que não planejou me machucar, mas que suas escolhas acabaram me ferindo profundamente. Eu ouvi tudo, não porque era fácil, mas porque precisava. Cada detalhe, cada explicação, cada hesitação revelava não apenas traição, mas conflito. Ela estava dividida entre o que sentia por ele e o que sentia por mim. E isso, de certo modo, me dava uma perspectiva que eu não tinha antes. Havia arrependimento genuíno, medo real de me perder e desejo de reconstruir algo que estava desmoronando. Perguntei há quanto tempo quem era ele. Se ainda continuava. Cada pergunta era pesada. Cada resposta me fazia tremer, mas precisava ouvir. Descobri que o relacionamento não era casual, mas havia momentos em que ela se sentiu confusa, arrependida e até tentou se afastar. Eu terminei, disse ela, em determinado momento, com a voz baixa, quase inaudível, depois que percebi que você estava diferente. Eu terminei. Não sabia se acreditava, mas havia algo na forma como disse que não parecia mentira. Medo, culpa, arrependimento, sentimentos que, se verdadeiros, poderiam abrir caminho para a reconstrução. Você ia me contar? Perguntei, quase sussurrando, com a dor na garganta. Ela demorou a responder. Finalmente disse: eu queria, mas tinha medo. A resposta não me confortou, mas revelou honestidade. Pela primeira vez em semanas, eu senti algo que não era apenas raiva ou suspeita. Realidade crua, difícil, mas clara. Conversamos por horas, sem gritos, sem acusações exageradas. Apenas uma exposição brutal da verdade. Falamos sobre motivos, sentimentos, escolhas erradas e a complexidade do amor e da traição. Ela não pediu perdão imediatamente. Primeiro, pediu para ser ouvida. E eu ouvi, mesmo com cada palavra cortando meu peito. Quando a conversa terminou, já era madrugada. Estávamos exaustos, emocionalmente drenados. Ela chorava em silêncio. Eu me sentia vazio, confuso, sem saber se aquilo era o fim ou apenas uma pausa antes de algo maior. O que vai acontecer agora? Ela perguntou, voz trêmula. Essa foi a pergunta mais difícil da noite. Eu respirei fundo e respondi: eu não sei. Mas se houver alguma chance de continuar, vai ter que ser com verdade. Sem mentiras, sem segredos. Ela assentiu, sem discutir. Dormimos separados naquela noite, não por raiva, mas por necessidade. Eu precisava pensar, processar, decidir se podia perdoar e se havia algo a reconstruir. Não era sobre esquecer, mas sobre decidir que o passado não controlaria nosso futuro. Nos dias que se seguiram, o clima em casa mudou radicalmente. Nada de normalidade forçada. Nada de máscaras. Cada conversa era difícil, cada gesto carregava significado, mas havia algo inesperado. Esforço. Ela estava disposta a responder perguntas, a cortar contatos, a encarar o desconforto, não para me provar nada, mas porque sabia que qualquer deslize encerraria tudo. E eu, por outro lado, percebi que perdoar não seria simples. Confiar novamente parecia impossível, mas desistir também não parecia uma escolha. Cada dia se tornava um teste. Conseguiríamos reconstruir algo ou apenas sobreviveríamos juntos enquanto o passado nos perseguia? Os dias depois do confronto foram os mais estranhos que já vivi. A rotina ainda existia, mas carregava um peso diferente. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio tinha significado. A casa, que antes era um espaço confortável, tornou-se quase um laboratório de emoções, onde cada ação podia indicar arrependimento ou engano. Apesar do tudo, decidimos tentar. Não foi uma decisão impulsiva nem romântica, foi racional. Aprendemos nos primeiros dias que não bastava apenas continuar juntos. Precisávamos reconstruir algo do zero, peça por peça, sem pressa, sem ilusões. Ela cortou todos os contatos que poderiam gerar dúvida. Telefone, redes sociais, mensagens que não eram essenciais. A cada gesto mostrava que estava disposta a mudar. Não para provar algo, mas para reconstruir o que quase se perdeu. Eu, por outro lado, enfrentei algo ainda mais difícil. Minhas próprias emoções.
Cada manhã era um teste. Acordar e vê-la ao lado da cama ainda me fazia lembrar da mensagem errada, dos olhares trocados, das mãos que não deveriam se tocar. Mas ao mesmo tempo havia algo novo. A chance de reconstruir confiança, lentamente, dia após dia. As conversas eram longas, difíceis e honestas. Falávamos sobre cada gesto, cada escolha, cada motivo que nos levou até aquele ponto. Ela não se esquivava. Eu não me deixava enganar. Tudo era exposto, cada palavra carregava peso. Eu ainda tenho medo, disse ela uma noite, após uma conversa sobre confiança. Medo de errar de novo. Eu também respondi sinceramente. Mas se não tentarmos, nunca saberemos. Tivemos pequenas crises. Dias em que lembranças surgiam sem aviso. Dias em que um gesto, uma mensagem antiga, uma frase esquecida, nos fazia questionar se valia a pena continuar. Houve choro, silêncio, discussões curtas e intensas, mas também houve compreensão. Cada obstáculo enfrentado juntos era, de certa forma, uma vitória silenciosa. A confiança, percebi, não se reconstrói da noite para o dia. É feita de pequenas ações repetidas. Ela começou a me contar detalhes do dia, sem que eu precisasse perguntar. Compartilhava seus sentimentos, seus medos, suas pequenas alegrias. Eu, por minha vez, aprendi a ouvir de forma diferente. Não para acusar, mas para compreender. Houve momentos que pensei que não conseguiríamos. Lembranças do passado surgiam em meio a conversas comuns. Lembranças de dias em que tudo parecia perfeito, mas não era. Cada memória carregava dor e nostalgia, como se nos lembrássemos de duas vidas diferentes vivendo na mesma casa. Mesmo assim, algo começou a mudar, lentamente, mas de forma real. A honestidade, a presença, o esforço diário começaram a criar novos hábitos. Sorrisos retornaram, não como antes, mas como algo que precisava ser conquistado de novo. Pequenos gestos passaram a ter significado. Uma xícara de café feita sem ser pedida. Um abraço sincero no final do dia. Uma conversa sobre planos futuros sem medo de julgamento. Percebi, nesse processo, que perdoar não significa esquecer. Não significa apagar o passado. Significa decidir que o que aconteceu não irá controlar o futuro. Significa aprender com os erros, enfrentar a dor e ainda assim, escolher continuar. Em uma noite, sentados no sofá, ela segurou minha mão e disse: sei que não posso apagar nada, mas quero que você saiba que estou tentando, que estou aqui, de verdade. E Yu responde, quase sem perceber: eu também estou tentando, não é fácil, mas se não tentarmos, nada vai mudar. Essas pequenas trocas aparentemente simples eram o que mantinha nossa reconstrução viva. Aprendemos a lidar com cada lembrança, cada dúvida, cada medo. Não havia pressa para voltar ao que éramos antes. Não existia mais antes, mas havia espaço para construir algo novo, juntos. Ao longo das semanas seguintes, estabelecemos regras claras para nosso relacionamento. Transparência total, sem mensagens escondidas, sem segredos, sem desculpas. Conversas semanais sobre sentimentos, desafios, medos e expectativas. Pequenos compromissos diários para mostrar presença e cuidado. Cada ação, cada gesto, cada conversa era um tijolo na reconstrução do que quase desmoronou. Mesmo com todo esforço, não era perfeito. Havia dias em que lembranças da traição surgiam. Dias em que dúvidas voltavam. Dias em que nos perguntávamos se valia a pena continuar. Mas, mesmo nesses dias, havia diálogo, havia disposição para enfrentar a realidade juntos. E de certa forma, isso já era vitória. Percebi nesse processo algo importante: a vida não é sobre esquecer os erros, mas sobre aprender com eles. A traição não desaparece do passado, mas pode se tornar lição para o futuro. A confiança, uma vez quebrada, não retorna instantaneamente, mas pode crescer novamente se houver verdade, esforço e coragem. Hoje, quando lembro daquela mensagem errada, ainda dói. Ainda sinto o peso da descoberta, da vigilância silenciosa, do medo de perder tudo. Mas também me lembra de algo fundamental: a verdade, mesmo que dolorosa, pode transformar, pode destruir ou pode reconstruir. Depende de como decidimos agir depois. Escolhemos reconstruir, com cautela, com esforço, com honestidade. Não sei se essa história terá final perfeito. Não sei se todas as feridas irão cicatrizar. Mas sei que naquele momento, fizemos algo importante. Encaramos a verdade juntos, sem mentiras, sem ilusões, sem fugir do que éramos.
e do que queríamos ser. Porque às vezes uma mensagem que não era para você acaba sendo exatamente o que muda tudo.